Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar início à aula 4 da unidade 5. Ok? Nessa aula a gente vai ver transição de fase, os tipos de transição de fase, equação de Clausius-Clapeyron. Essa aula é continuidade da aula 3, em que vimos aplicação de potencial termodinâmico. E em particular para essa aula a gente viu que a função de Gibbs numa transição de fase ela tem valor constante para as duas fases, ok? Então a gente vai usar esse resultado aqui. Então a gente viu que a transição líquido-vapor, né, a função de Gibbs específica na fase líquida é igual à função de Gibbs específica na fase vapor, tá? Bom, a gente tem uma relação de Maxwell que é útil aqui porque a gente sabe que a derivada de G em relação a T, a P constante, é menos a entropia. Beleza? Então, nesse gráfico aqui é mostrado as duas funções, né? E em vermelho aqui nós temos a função de Gibbs específica para a fase vapor. Em azul, a função de Gibbs específica para a fase líquida. Ok? Na transição líquido-vapor ou vapor-líquido, elas são iguais. Ok? Está nesse ponto aqui. Então, numa temperatura em que você tem a transição líquido-vapor, as funções são iguais. GL é igual a GB. Certo? Mas observa que elas têm inclinações diferentes, tá? E a inclinação dela, dada pela derivada de G em relação a T a P constante, é menos a entropia, certo? Então, ok. Vamos trabalhar com esse fato de que a inclinação é constante, né? Obviamente que como a derivada de G em relação a T é menos a entropia, a derivada de G na fase líquida em relação a T, a P constante, é menos a entropia da fase líquida. A derivada de G da fase vapor a T constante, em relação a T, a P constante, é menos a entropia da fase vapor. Ok? Como eu disse aqui, G da fase vapor está em vermelho. Então ele tem uma inclinação maior. Implica então que a entropia é maior. Tá certo? Como a inclinação aqui é negativa, esse aqui vai dar menos alguma coisa, com menos aqui, então a entropia é positiva, como a gente espera, e tem valor, nós não estamos tratando de diferença, nós estamos tratando de entropia como quantidade absoluta, então ela tem que ser positiva. Então a entropia aqui da fase vapor, ela é maior que da fase líquida. Isso é esperado, porque na fase vapor, a estrutura do sistema, né, um líquido que vai se transformar em gás, ele está mais desordenado, então espera que a entropia seja maior mesmo. Okay? Se tomarmos a diferença, entropia na fase vapor menos a entropia na fase líquida, uma diferença de entropia, ΔS, ΔQ sobre T, né? Onde esse ΔQ aqui é o calor latente na transição líquido-vapor, ok? Então é o calor que está no sistema. Beleza? E a temperatura é fixa, né? A temperatura na transição, ela assume um valor fixo, então eu coloquei aqui como T índice LV. O que acontece, né? Como a gente... Vamos lá, se você está na fase líquida, então a gente está aqui na azul, né? A gente, então... a temperatura está aumentando até que chega na transição, e aí vai para a fase vapor. Então você tem uma descontinuidade, na derivada da função específica de Gibbs aqui, ó. Você vai de azul até a transição e depois vem de vermelho, né? Então, como a derivada dela é menos a entropia, a gente vai ter uma descontinuidade na entropia do sistema. E essa descontinuidade vai ser dada pelo valor do calor latente dividido pela temperatura. Então aqui está um gráfico de S em função de T. E então é isso que está acontecendo aqui, ó.
a inclinação, né? A entropia ela vai aumentando até chegar a temperatura de transição, né? E aí dá entre o início da transição na fase totalmente líquida e o final na fase totalmente vapor, nós estamos na transição líquido para vapor, mas o contrário também acontece, ok? O sistema ele vai absorver calor, né? E esse calor, que é o calor latente dividido pela temperatura, então de tal maneira que vai ter uma descontinuidade no valor da entropia quando a gente pega em relação a T, né? Você sai desse valor para esse aqui, mantendo T constante, ok? E aí a entropia assume valor na fase vapor, certo? Então vamos aqui, vamos discutir agora os tipos de transição de fase que existem, tá? Há muitas definições quanto a isso. Eu vou usar uma definição antiga, que é devido a Ehrenfest, que é o seguinte: a gente pode falar que a transição ela é caracterizada pela derivada, pelo comportamento da derivada primeiro, ok? Para esse tipo de transição de fases, sólido, líquido, vapor, sólido, vapor, ok? E o inverso também, né? Vapor, líquido, sólido. Essas transições são chamadas transições de primeira ordem, porque a descontinuidade acontece na primeira derivada. Então, a transição de fase é a primeira ordem, quando a derivada primeira é descontínua no processo em que ocorre a transição. É o caso da mostrada anteriormente, e vale para todas transições desse tipo que eu falei, né? De sólido, líquido, vapor e sólido, vapor. Então aqui você tem, tipicamente ela é desse tipo, né? Você tem a função de Gibbs, então ela passa a ter inclinação, você passa a ter uma mudança aqui, né? De comportamento na temperatura crítica. A temperatura crítica nesse caso é a temperatura em que ocorre a transição. Aqui é um gráfico de V em função de T, mas de S em função de T a gente viu que acontece a mesma coisa, né? Então o volume vem aumentando até a temperatura crítica e aí ele aumenta descontinuamente, né? Então você tem a derivada primeira é descontínua, então você aumenta até T constante, o volume ele vai de um valor para um valor maior, se a transição está indo nessa direção, que T está aumentando, ok? E depois ele passa a ser contínuo, tá? E vocês vão ver, é o seguinte: se a gente tomar a segunda derivada da função de Gibbs em relação à temperatura, mantendo P constante, isso é tomar a derivada de S em relação a T, mantendo P constante, né? Que del G del T a P constante é S. Se eu derivo aqui de novo em relação a T, eu tenho que derivar aqui em relação a T. Bom, isso aqui é CP sobre T, tá? O sinal menos foi carregado para cá. Então quer dizer que a derivada segunda da função de Gibbs dá o calor específico, ok? E para uma transição de fase de primeira ordem, é isso que acontece com o calor específico. Ele vai aumentando com a temperatura e de repente ele tem um salto brusco, ok? Salto brusco, e aí ele aumenta o seu valor e continua a ser elevado com a temperatura. A gente tem tratado muito que o calor específico, seja pressão ou volume constante, eles são constantes, tá? Mas eles não são constantes. A gente considera constante se a gente está bem definido uma região de temperatura. Então, numa região de temperatura que não varia muito, a gente pode considerá-lo como primeira aproximação o valor dele constante, tá? Porque ele realmente varia pouco com a temperatura, a não ser quando a gente está numa situação de transição de fase, ok? Beleza? Então, então é isso, ok. Agora vamos para a transição de fase em que a descontinuidade não ocorre na primeira derivada, mas ocorre em derivadas acima da primeira, né? Então a transição de fase, quando só apresenta descontinuidade em ordem acima de 1, né? Então na segunda derivada, na terceira e assim vai, é dita ser de transição de fase contínua,
tá? A gente pode chamar isso de transição de fase de segunda ordem, se a derivada for se a descontinuidade for na segunda derivada, mas aí você tem de terceira ordem, ok. E para isso é chamado de transição de fase contínua, porque a primeira derivada você não tem uma descontinuidade, ok? Então todos esses aqui são genericamente chamados de transição de fase contínua, e essa nomenclatura, ela é a nomenclatura atual, de falar que você tem uma transição de fase contínua, tá? E não de primeira, de segunda, terceira ordem. E aí, como ela não tem, como a primeira derivada de G em relação a T é entropia, a entropia exatamente está relacionada com o calor latente, e como isso a primeira derivada é contínua, a gente não tem calor latente, ok? Então todas as transições de fase contínua são caracterizadas por não ter calor latente, ok? Eu já dei exemplo de primeira ordem, né, que são essas transições de fase de líquidos, sólido líquido, líquido vapor, sólido vapor, né, e as inversas também. Um exemplo de transição de fase de contínua é a transição de fase supercondutora nos materiais, tá? Ok? Então o que acontece? Quase todos os materiais apresentam fase, apresentam fase supercondutora em temperaturas muito baixas, tá? Da ordem de unidades de Kelvin. Então o que acontece é que abaixo da temperatura crítica, ou seja, abaixo da temperatura em que o material é supercondutor, a resistência à corrente elétrica nesses materiais ela cai a zero abruptamente. Então, abaixo dessa temperatura ele tem comportamento supercondutor, tá? E o calor específico desses materiais vai ocorrer como vou mostrar no gráfico agora, né? Então, é isso que acontece aqui. Você tem a função livre de Gibbs, apresenta esse comportamento, ela tem todas as derivadas, ela é lisa aqui, e na temperatura crítica, a gente vê que a entropia, mas aqui eu estou mostrando volume, mas acontece também com a entropia, você tem uma mudança de valor, mas sem uma descontinuidade, ok? Ela muda, a entropia muda de um valor para outro, mas de forma contínua, certo? Sem aqui está volume, tá? Mas vale para temperatura, ok? O mesmo comportamento que tem volume e entropia. Então aqui o que acontece é que muda a inclinação, mas de forma contínua, né? Nesse ponto aqui muda. Mas a descontinuidade vai ocorrer com calor específico. Então é isso que está acontecendo. O calor específico tem um valor e abruptamente ele muda de valor na temperatura crítica. Tá? Isso acontece para os materiais que são supercondutores. A capacidade, o calor específico, a pressão constante, nesse caso que a gente está tratando, ele tem esse comportamento, certo? Então agora a gente vai tratar a equação de Clausius-Clapeyron, tá? O que acontece? A gente pode ter a transição de fase numa dada pressão, numa dada temperatura. Mas essa transição de fase pode ocorrer numa pressão maior e numa temperatura maior, tá? Se vocês lembram lá o gráfico do diagrama de fase, né? Então você pode tem várias linhas lá em que está ocorrendo a transição de fase, certo? Mostrei na aula anterior. Então imagina que você está numa pressão maior e ao estar numa temperatura maior, se você está numa outra isoterma, você necessariamente vai estar numa pressão maior. Então vamos considerar um sistema em que duas fases estão em equilíbrio, né? Então nós estamos em transição, e agora a gente vai avaliar a coexistência delas quando aumentamos a temperatura para T mais ΔT, T mais dt, e a pressão para P mais dp, né? Porque se aumentar a temperatura, necessariamente você vai para uma outra linha de pressão. Então os dois aumentados de dt e de dp, certo? Então, aqui tem a fase 1, aqui está a fase 2, certo? Estou chamando genericamente fase 1 e fase 2, tá? Não necessariamente tem que ser líquido ou
uma transição de fase, tá? No material, por exemplo, material paramagnético, a transição de fase nele, então ele vai mudar de comportamento, ele passa de paramagnético, ele pode se tornar um ferro magnético, tá? Ok? Então assim, são transições que ocorrem, mas aqui está genericamente 1 e 2. Então nós temos aqui nesse ponto aqui pressão e temperatura, então vamos aumentar. Obviamente que esse gráfico está muito exagerado, né? Mas esse aumento aqui foi por 1 dt, então você foi para uma outra temperatura e a pressão aumentou dp, certo? Então nós vamos estudar o que acontece quando na linha de coexistência entre as duas fases, né? O que acontece quando há esse aumento. Então vamos lá, a função de Gibbs, ela vai passar a ser G mais dG, né? Nós estamos numa outra linha em que ocorre a transição, outra temperatura e pressão, e a função de Gibbs, como ela é função da temperatura e da pressão, se aumentou pressão e temperatura, a função de Gibbs vai também aumentar. E aqui a gente está com uma função de Gibbs específica, ela vai aumentar G mais dG, né? Como que fica a variação da função de Gibbs? dG é menos S dt mais V dp, ok? Então estou mostrando claramente que ele é função de T e P, e como T e P mudaram, G também vai mudar. Ele aumentou uma quantidade devido ao aumento na temperatura de dt e da pressão de dp. Para cada fase 1 e fase 2, nós vamos ter uma função de Gibbs específica, né? dg1 é igual a menos S1 dt mais V1 dp, dg2 é menos S2 dt mais V2 dp. Bom, a gente está tratando isso desde a aula passada, que então, para estados de equilíbrio, que é o que acontece na transição de fase, né? Qualquer estado na linha de coexistência das duas fases é um estado de equilíbrio, ok? Se você deixar o sistema lá, ele vai ficar, é de equilíbrio estável, ok? Como a gente está em estado de equilíbrio estável, a gente sabe que essa variação dg1 tem que ser igual à variação dg2, né? Ok? Porque as funções são iguais, então se você varia uma, a outra tem que variar ao mesmo tanto, ok? Então, assim, igualando esse valor aqui um ao outro, como é que vai ficar? Menos S1 dt mais V1 dp é igual a menos S2 dt mais V2 dp, ok? Juntando dt e dp, então vai ficar aqui S2 vai passar para lá, então vai ficar S2 menos S1 dt, V1 vai passar para cá, V2 menos V1 dp. Dividindo por dt, né, os matemáticos não gostam, mas a gente vai fazer isso aqui, ou a gente pode pensar derivando os dois lados em relação a dt. Ok, mas se fizer isso, lembrando que no nosso caso a gente vai fazer isso porque o dt nosso aqui e dp são umas quantidades infinitesimais, tá? Então é uma quantidade pequena de uma grandeza que tem significado físico. Então vamos dividir por dt dos dois lados, vai ficar dp dt é igual a S2 menos S1, que multiplica V2 menos V1, tá? Eu coloquei o índice 1, 2, que é uma transição, essa derivada aqui, dp dt, a gente está avaliando como a pressão está mudando com a temperatura na linha de coexistência das duas fases, 1 e 2 aqui, tá? Ok, a gente já sabe então que a diferença das entropias é o calor latente pela temperatura. Então se a gente colocar isso lá, aí a gente vai obter a equação de Clapeyron, que é dp dt entre as fases 1 e 2 é L12 sobre T V2 menos V1, tá? Essa é uma equação diferencial, ok? E a gente pode obter qual o comportamento da pressão com a temperatura na linha de coexistência entre duas fases, tá? E isso a gente vai fazer daqui a pouco como exemplo, tá? Então vamos lá, o que ela está mostrando? Ela está mostrando que o gradiente da curva de coexistência de fase numa transição de primeira ordem, lembra que a transição de primeira ordem que a gente colocou isso aqui, ó, né? É determinada pelo calor latente, né? A diferença da entropia é o calor latente pela temperatura.
pelo calor latente, pela temperatura da transição e pela diferença dos volumes de cada fase na transição, tá? Então, esse gradiente da curva dPdt, né? Esse aqui é uma derivada, mas a gente trata como um gradiente, né? Um gradiente de pressão com a temperatura. Ele é função do calor latente, da temperatura e da diferença dos volumes, tá? Aqui tem esse gráfico, então mostrando aqui como é que ficaria. Então aqui está um gráfico que é menos V em função de S, o volume específico em função da entropia, né? Por lado de cá, aqui você tem o sistema totalmente na fase gasosa, tá? Em qualquer ponto dessa linha aqui. Lá de cá, o sistema completamente na fase líquida, nessa linha aqui. E à medida que a gente vai fazendo a transição líquido gasoso por uma isoterma, ou uma isoterma e uma isobárica qualquer dessas aqui, tá? O que acontece a gente pode verificar o que acontece se eu fizer ao longo dessa curva aqui, ó, dessa reta, né? Essa curva de líquido gasoso, a temperatura é uma, né? E a pressão também. Se eu for para a linha de cima, a temperatura é maior. Vamos supor que ela está aumentando por dt. E a pressão também vai aumentar por 1 dp. Ok? Então, o que essa derivada está falando é mostrando o gradiente, o que acontece quando a gente faz a transição ao longo dessa curva e dessa aqui. Então, você tem um gradiente de P em relação à temperatura indo ao longo dessa linha aqui, ó. Certo? Essa derivada seria a inclinação dessa linha aqui, ó. Tá ok? Em que você pode fazer essa transição aqui embaixo, ou pode fazer no último aqui. Então, observa que à medida que você vai para o estado gasoso, a entropia aumenta, como a gente já sabe, né? Você está no estado gasoso, você está mais desordenado, a entropia é maior. Ok? Outra maneira de pensar é porque para você ir de líquido para gasoso, você tem que dar calor para o sistema, né? E aí o sistema recebe calor, a entropia é calor sobre a temperatura, então o aumento da entropia é positivo, ou seja, a entropia vai aumentar, a diferença de entropia é positiva, então a entropia vai aumentando, ok? Mas então você observa que à medida que você vai para o estado gasoso, o volume específico ele aumenta, né? O gás ele passa ocupar um volume maior, ok? Então, como a gente está menos V aqui, você pode ver então que você vai por essa linha aqui em que você está ficando menos negativo, ou seja, você vai para um valor de V que é menos negativo do que o valor que você tinha antes. Então, ou seja, o ΔV é positivo, ou seja, você está aumentando o volume, tá certo? Então, é importante ter atenção nisso aqui. Então, ok, já falei então que matematicamente, né, se você pegar isso aqui, ou fisicamente falando assim, numa transição de fase, essa equação diferencial está tratando como que a pressão muda quando você muda com a temperatura. Então, se você resolve fazer a transição de fase nessa isoterma aqui, o que acontece com a pressão, tá certo? Agora vamos fazer um exemplo. Nós vamos pegar o seguinte, nós vamos obter uma equação para a curva de coeficiência das fases, que é essa curva aqui, das fases líquida e gasosa, na qual L é independente de T. Nós estamos fazendo então, L, aqui está L maiúsculo porque é o calor latente, a gente está pegando agora, em vez de volume específico, volume absoluto, ok? Então nós estamos pegando que uma situação em que o calor latente é independente da temperatura. A fase gasosa pode ser tratada como gás ideal, isso é mais uma aproximação. E o volume do gás, que eu vou chamar de V, ele é muito maior que o volume do líquido, ok? Então, essa é uma situação específica, tá? L é independente de T, o volume do gás é muito maior que o volume do líquido, e a fase gasosa pode ser tratada como gás ideal. Então, vamos lá, vamos pegar essa equação diferencial aqui e vamos resolver ela. Então, vai ficar dPdt, né? Entre essa transição de fase ali, eu tirei o índice, né? Você já tem uma transição de fase. Eu podia colocar LG aqui, mas não precisa disso. Vai ser o calor latente dividido pela temperatura, vezes V da gasosa menos V do líquido, né? Então eu coloquei o V ia ficar V
V do gás menos VL. Ok? V do gás é V, então ficou V menos VL. Aí eu coloquei V em evidência, ficou 1 menos VL sobre V. Ok? Bom, aí eu vou aplicar essa condição aqui, que V é muito maior que VL. Como V é muito maior que VL, esse termo aqui pode ser desprezado. Então vai ficar L sobre TV. Ok? Agora eu vou usar a outra aproximação, que na fase gasosa o gás pode ser tratado como gás ideal. Então P para 1 mol, tá? Isso aqui está para 1 mol, PV igual a RT. Como a gente tem V aqui, né, eu estou tomando a derivada de P em relação a T, eu quero assumir que esse V. Então eu vou expressar em função, usar a equação de gás ideal, que V é igual a RT sobre P. Então quando eu substituir RT aqui embaixo sobre P, o P vai para cima. Então vai ficar LP sobre RT, e como já tinha outro T, T ao quadrado. Então ficou que dP dt é igual a LP RT ao quadrado. Né? Integrando dos dois lados em T, então vai ficar aqui em dt, vai ficar dP sobre P igual a L sobre RT ao quadrado dt. Né? Ou jogar o dt para o lado de lá. Bom, aí agora a gente integra, né? Já nós isolamos as variáveis, aqui só tem pressão e aqui temperatura, além das constantes. Então, aqui vai dar um ln de P sobre P0, nós estamos partindo de uma pressão inicial aqui, por exemplo, né? Então, ln de P sobre P0 é igual, essa integral aqui vai dar menos L sobre RT, tá? Então, isso implica que, tomando a exponencial dos dois lados, a pressão é igual a P0 vezes E elevado a menos R sobre T. Então, observa que se o calor latente for muito grande, esse termo aqui ele decai muito rápido, né? Ou seja, se o calor latente necessário para ir de líquido para gás, que é esse caso aqui, mas vale o contrário, né? Se ele for muito grande, a pressão ao longo dessa linha aqui, ela cai muito rapidamente. Então, você vai sempre por uma pressão que vai ficando cada vez menor, né? Então, nesse caso aqui, ó. Se eu estou indo nesse sentido aqui, ó, se o calor latente aqui for grande, né? Porque o calor latente é a diferença das entropias, né? Se você pegar aqui a entropia, então a diferença de temperatura para esse caso aqui é maior. Então, isso quer dizer que você tem um calor latente maior aqui. Então, à medida que o calor latente vai ficando grande, então que aqui a pressão vai caindo mais rapidamente, ok? Então, esse é um exemplo, dá para fazer para outros sistemas, em outras transições, mas a gente vai ficar por aqui. Com isso eu dou como encerrado as aulas de transição de fase, e na próxima a gente vai usar os potenciais termodinâmicos para obter o fato de que é conhecido como terceira lei termodinâmica, que a temperatura tem um valor mínimo que é 0, que a gente chama como 0 Kelvin, e esse valor ele a não ser em condições muito específicas, assim, esse valor você pode se aproximar dele tanto quiser, mas você não atinge ele, tá? Então, ou seja, que a temperatura ela tem um limite inferior, temperatura termodinâmica, que a gente na nossa escala de temperatura Kelvin ela assume o valor 0. E também eu vou tratar de outros sistemas que não sejam PVT, tá? Mas aí eu vou só fazer uma abordagem mais rápida. Então, até mais.